Brasileira de Déficit de Atenção. O que nós conhecemos hoje como TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, é descrito desde o século XIX e de lá para cá já recebeu vários nomes, como lesão cerebral mínima, disfunção cerebral mínima, disritmia, hiperatividade, e hoje nós conhecemos só como TDAH. O TDAH é a causa mais comum de encaminhamento de crianças e adolescentes para serviços especializados. E vários estudos epidemiológicos, inclusive realizados no Brasil, mostram que 1 em cada 20 crianças é portadora do transtorno. Esse transtorno ele se caracteriza basicamente por sintomas de desatenção, dificuldade de manter-se atento a uma tarefa, exceto em situações em que ela seja extremamente excitante ou empolgante, uma dificuldade de levar as coisas até o fim, e sintomas de hiperatividade e inquietude, de ficar sentado na cadeira sem se levantar, ou sem ficar se remexendo ou mexendo as mãos e os pés. E sintomas de impulsividade, que são de fazer coisas impensadamente ou interromper os outros com muita frequência. Ao contrário do que se acreditava anteriormente, os sintomas de TDAH, eles persistem na vida adulta em mais de 60% dos indivíduos. Uma coisa muito importante quando se fala de TDAH é também abordar alguns mitos sobre o transtorno que nós frequentemente nos deparamos. O primeiro é de que ele só ocorre em crianças e adolescentes, o que não é verdade, de que ele só acomete o sexo masculino, o que também não é verdade, e de que os portadores de TDAH necessariamente têm um mau desempenho escolar. E isso também não é uma verdade. Um último mito que é muito importante é dizer que o tratamento é exclusivamente medicamentoso. Embora a medicação seja necessária, como nós veremos adiante, muito frequentemente é necessário intervir junto ao próprio paciente, junto à sua família e também junto à escola. À medida que a ciência foi avançando, a causa de inúmeras doenças foi sendo melhor compreendida pela medicina. No caso específico do TDAH, os estudos científicos mais modernos mostram que existe uma grande influência genética no aparecimento do transtorno. E esses genes que estariam envolvidos com o TDAH fariam com que determinadas regiões do sistema nervoso, do cérebro, funcionassem de forma diferente nesses indivíduos. O TDAH ele não é secundário à forma como as crianças são educadas, a uma falta de limites imposta pelos pais ou qualquer outro fator externo. É uma doença principalmente neurobiológica. Por que é importante saber se uma criança tem ou não TDAH? Por que é que é preciso fazer o diagnóstico? Porque há vários estudos demonstrando que os portadores de TDAH têm muito mais complicações nas suas vidas do que o resto da população. As crianças com TDAH e os adolescentes, eles têm mais acidentes do que os demais. Quando esses acidentes ocorrem, eles tendem a ser mais graves. Quando nós vamos avaliar um adulto que teve TDAH ao longo de toda a sua vida, nós observamos que ele tem menos anos de escolaridade completados, eles têm maior incidência de divórcio, eles têm maior índice de demissões, eles têm maior incidência de uso de drogas e de álcool, e eles têm muito mais depressão, ansiedade e vários outros transtornos. Ou seja, o TDAH não é um transtorno benigno que não causa consequências mais sérias na vida do indivíduo. Ele atrapalha o desempenho acadêmico, ele atrapalha a vida escolar, mas ele tem vários outros impactos na vida familiar, social e profissional. Os sintomas do TDAH, os sintomas de desatenção, de hiperatividade ou de inquietude e impulsividade, eles podem ser observados em menor grau nas pessoas em geral. Só que no portador de TDAH, eles são muito mais intensos e eles causam comprometimento na vida do indivíduo. É como a pressão arterial. Tem gente que tem pressão um pouco mais baixa, tem gente que tem pressão um pouquinho mais alta, mas existem algumas pessoas que ultrapassam o limite daquilo que nós consideramos normais. Essas pessoas são portadoras de uma doença e elas devem ser tratadas, porque quando é ultrapassado esse limite de pressão arterial, elas têm várias complicações médicas e que têm consequências muito ruins na sua vida. Exatamente como ocorre no TDAH. Os professores, frequentemente, eles identificam mais cedo do que os pais os sintomas de TDAH. Inclusive porque eles têm uma grande experiência com um número muito grande de alunos.
e eles sabem que aquele indivíduo está apresentando mais desatenção ou mais inquietude do que seria esperado para aquela faixa etária. Quando um professor suspeita da presença do TDAH, e que é um transtorno extremamente comum, uma em cada 20 crianças vai ter o transtorno, ela deve procurar os pais e deve sugerir um encaminhamento para um especialista que possa fazer esse diagnóstico. Quanto mais cedo é feito o diagnóstico e quanto mais cedo é instituído o tratamento adequado, melhor vai ser o prognóstico desse aluno. Mas como os pais se sentem quando chegam as queixas sobre o comportamento dos filhos? Num primeiro momento, quando eles descobrem que o filho tem um comportamento diferente das demais crianças, e a sucessão de queixas começam a aparecer, da escola, da família, do grupo social, a experiência é devastadora. Normalmente, o sentimento de culpa aparece de uma forma muito contundente, na medida que os pais se perguntam aonde é que eles erraram na educação dessa criança. Que apesar de todo o amor que foi transmitido, de todos os cuidados, essa criança não responde adequadamente e traz uma série de dificuldades para a família, para a escola e para a sociedade. Num segundo momento, quando o diagnóstico é feito, a sensação é de alívio. Até porque os pais começam a entender que a responsabilidade não é deles. Que trata-se de um transtorno, trata-se de uma doença. E, portanto, existe tratamento. Se isso tem um nome, tem um tratamento, a criança pode ser tratada. Nesse sentido, abre-se uma nova perspectiva de felicidade, porque o caminho que vai ser percorrido vai levar essa criança a encontrar um espaço de interação com a sociedade como um todo. Existe uma preocupação muito grande hoje em dia em se determinar qual é o melhor tipo de tratamento para cada uma das doenças que nós conhecemos. No caso específico do TDAH, todos os estudos científicos que nós dispomos mostram que a medicação é uma peça fundamental para o tratamento. Ou seja, frequentemente ele não é suficiente, é necessário fazer uma intervenção psicológica, junto à família, junto à escola, mas a medicação ela é necessária. É uma peça fundamental no tratamento. Do mesmo modo que os pais e os professores devem conhecer o TDAH e ficar atentos para fazer uma identificação de uma criança ou de um adolescente com TDAH, eles devem também procurar se informar sobre os medicamentos utilizados no tratamento do transtorno. Existem vários medicamentos. Os medicamentos de primeira linha, de primeira escolha, são os psicoestimulantes e eles devem ser dados na dose correta, eles têm durações diferentes, é importante conhecer as durações, é importante conhecer os efeitos colaterais, o que esperar dos medicamentos, é importante conhecer bastante bem essa parte do medicamento para auxiliar no desenvolvimento do tratamento do indivíduo. A Associação Brasileira do Déficit de Atenção, ela disponibiliza no site muitas informações sobre medicamentos. E eu acho que, do mesmo modo que pais, professores, devem procurar conhecer o transtorno para poder identificar precocemente, eles também devem conhecer sobre o tratamento, inclusive sobre o tratamento medicamentoso.